E o tema da nossa mensagem de hoje é o plano perfeito. Amém? Vamos ministrar nesta noite sobre o plano perfeito de Deus para nossas vidas. E este plano perfeito está escrito no Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho? Quem sabe o que é o Evangelho faz assim com a mão. Eita glória. O Evangelho é a boa notícia, amém? Deus tem uma boa notícia para você hoje, amém? Declara para esse irmão do seu lado e diz assim: o Senhor tem uma boa notícia para você hoje. Então você que está com a sua Bíblia aí, ou com o seu celular, ou com o seu tablet, você que não trouxe, nós vamos projetar aqui na tela, Romanos no capítulo 8. Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 29, nós vamos estar lendo. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 29. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E os que chamou, a este também justificou. E os que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outras coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, que forte. Palavra poderosa. Isso é sem explicação do quanto o Espírito ministrou no meu coração através desse texto. E como eu disse para vocês, o tema da nossa mensagem de hoje é o plano perfeito de Deus. Nós começamos o texto aqui em Romanos 8, a partir do versículo 29. No versículo 29, o texto diz: portanto, os que antemão ele conheceu. O que significa antemão? É o que te escolheu primeiro. É o que te escolheu antes. Deus te conheceu antemão. Conhecer aqui, queridos, está no sentido de se relacionar. Deus escolheu primeiro se relacionar com você.
O sentido aqui, antemão, é de amor. Ele decidiu te amar primeiro. Alguém pode trazer um copo para mim? Tá bom, vou beber. Deus não te amou porque Ele viu virtude em você, suficiente para te amar. Deus não viu virtude em mim e em você para nos amar. A causa do amor de Deus por mim e por você não está em quem nós somos. O amor de Deus não está em quem você é, mas em quem Deus é. O seu amor é apenas um reflexo do amor de Deus por você. Então, o nosso amor por Deus é um reflexo do amor de Deus por nós. Então, isso significa que Deus te amou primeiro, antemão. Ele não precisa que você o ame. O seu amor por Deus é uma consequência do amor de Deus por você. E Deus te escolheu de uma forma incondicional. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou te ame menos. Guarde isso no seu coração, queridos. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou te ame menos. Deixa eu te contar uma história. Um pai investia muito nos estudos do filho. Fazia tudo, esse filho estudou o ano inteiro. Vamos falar para nós, né, que somos pais, que somos mães. Quando nós investimos nos nossos filhos numa escola boa, escolhemos dar uma escola boa, em troca você vai querer o que do filho? Que ele retribua como? Estudando, sendo um bom aluno, né, não tendo reclamações na escola. Não é isso? Então esse filho, no final do ano, chegou desesperado para o pai e disse, só faltou se ajoelhar: pai, eu levei bomba na escola. E esse jovem tremia de medo, porque estava falando: pai, você é como se disse, pai, você fez tudo por mim o ano inteiro e no final eu levei bomba. E o pai, queridos, preste atenção, o pai pega o filho e abraça o filho. E diga assim, sacode o filho e disse assim: filho, calma. Não precisa se desesperar, filho. Não é porque você levou bomba porque eu vou deixar de te amar mais do que eu amo. Ei, o amor de Deus não está condicionado ao que você pode fazer por Ele. Não é o que eu faço ou deixo de fazer que vai fazer Deus te amar mais. Ele te amou primeiro, antemão, no versículo 29. Ele te amou antes de você o amar. E o amor de Deus é perfeito. Sabe, querido, se Deus dependesse do que eu sou para me amar, jamais Ele me amaria. Se Deus dependesse do que você é e do que você faz para te amar, jamais Ele te amaria. Deus não nos amou pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. Ele me amou com um propósito para que eu seja a imagem do seu filho. Deus me amou e te amou com propósito. E o propósito é sermos a imagem do seu filho. Ele não me amou só para me levar para o céu. Ei! Precisamos mudar os nossos pensamentos. Deus não te amou só para te levar para o céu, mas para nos transformar a imagem do Rei do céu. Você está entendendo o que Deus quer falar? E você acha pouco isso?
Olha para o irmão do lado, você acha pouco isso? Vamos considerar aqui, através desse texto, algumas verdades preciosas sobre esse glorioso plano de Deus para mim e para você. Esse plano é perfeito. Fala comigo, esse plano é perfeito. Deus tem um plano eterno, perfeito e vitorioso. E qual é o plano? Guarde isso aí na sua cachola aí, ó. Qual é o plano? Antes eu preciso falar algo muito importante para vocês. Antes de eu falar desse plano, eu quero falar algo muito importante para você. Deus te conhece antemão. Antes, Ele te conhece. Na eternidade, antes que houvesse mundo, você já estava no coração de Deus. E para ter um plano para alguém, é necessário conhecê-lo. Será que existe alguém que conhece você igual Deus conhece? Será que existe alguém que conhece você como Deus conhece? Talvez, se a sua esposa ou seu esposo, seu cônjuge, te conhecesse de verdade e soubesse tudo que passa aí na sua cachola, será que ele casaria com você? Casaria? Casaria, com certeza, né? Casaria. Ei, Ele nos conhece. E para se criar um plano, é necessário um conhecimento mínimo de alguém. Ninguém traça um plano sem conhecer. Por isso que diz a Bíblia que antemão Ele te conheceu e traçou um plano para você. Exemplo, ninguém vai ter uma profissão, você entendeu? Sem saber sobre a profissão. Concorda comigo? Exemplo, um médico, ele não vai poder ser um médico se ele não estudar, se ele não aprender, se ele não investir tempo para ser um bom médico. Relacionamento. Ei, ninguém vai se relacionar com alguém sem conhecer. Já pensou? Eu não conheço, antigamente era assim, eu não conheço fulano, vou casar com ele, sem nunca ter visto. Antigamente, acho que no Brasil, não lembro disso, mas fora do Brasil, aí tem umas culturas meio assim, né? Prepara a esposa e vem e tal, nem se vira em casa. Tem gente hoje meio doida aí que se relaciona pela internet e sei lá o que acontece. Mas na lógica não tem como. E mesmo assim, você tenta conhecer aquela pessoa, mas você não vai conhecer. Tem algo que diz, vamos falar aqui, nós estamos falando de relacionamento, que quando um marido ou a mulher, né, o esposo, o homem ou a mulher vai decidir se casar, né, ele entra no seio da família. E tem um ditado que diz, você quer conhecer um bom esposo, uma boa esposa, é ver como é o tratamento com os pais. Porque você está lá namorando, é tudo disfarçado, né? Mas dentro de casa é que a gente vê. Entende? Eu estou falando de relacionamento. E é necessário conhecimento mínimo. E Deus nos conheceu. Entende? Ele te conhece. Deus conheceu você antes de lançar os fundamentos da terra. Você estava no coração de Deus antes de Deus criar o universo. Já parou para pensar? Toda a criação, olha só, para toda a criação, quem cria, por exemplo, o criador da máquina de lavar, preste atenção, ele sabe tudo da máquina, concorda? O criador do tablet, ele sabe tudo que tem por dentro, que tem por fora, todos os tipos de peça, entende? E existe até, para nós que não fomos o que criamos o tablet, para nós existe um manual.
Entende? Existe um manual para você lidar com esse aparelho aqui. Não é isso? As empresas preparam um manual, porque não fomos nós que criamos esse tablet. Mas vem um manual de fábrica para mim saber como funciona o tablet. No meu caso, tá, nem com o manual é difícil. Estou falando aqui. Então, toda a criação existe um manual. E nós somos criação de Deus. E sabe qual é o nosso manual? Quem souber qual é o nosso manual vai ganhar um beijo. Ah, isso é muito beijo, hein? A Bíblia é o nosso manual, queridos. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Ele te conhece, pois Ele te criou. E você precisa entender isso e viver esse manual, que é a Bíblia. E quando você não entende isso, preste atenção. Quando você não entende isso, você faz todas as coisas erradas. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo da minha netinha, Linda. A Linda, outro tempo, os pais dela falaram que ela usou o celular da mãe dela para ela alcançar uma boneca na prateleira. Entende? Será que a Linda fez isso por quê? Porque ela não entendia nada sobre aquele celular. Ela não entendia o valor dele, não entendia nada sobre aquilo. E muitas vezes nós somos assim. Mas aquele que nos criou, Ele pode explicar exatamente o porquê da criação. Deus tem uns salmos que eu amo, que é o Salmo 139. O Salmo 139, para mim, ele é muito forte demais. O Salmo 139, versículo 13 ao 16. Por favor, coloque para mim. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, olha só. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Você pode aplaudir o Senhor, que é muito forte. Ei, você foi concebido na mente de Deus. Antes de você ser concebido no ventre da sua mãe, você foi concebido na mente de Deus. Há filhos que podem não ser programados pelos pais. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que não foi programado pelos seus pais. E quantos por isso se sentem rejeitados? Mas deixa eu te dizer, você pode não ter sido programado pelos seus pais, mas você foi programado no céu por Deus. Ele escolheu você. Ele nos escolheu primeiro. Desde o início, Deus tomou a iniciativa de se relacionar com você. Desde o princípio, Deus quis se relacionar com você. Desde o princípio, Deus criou você. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem,
A Bíblia diz em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Preste atenção nisso, a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus, do pó da terra, criou o homem, corpo. E a Bíblia diz que Deus deu vida, soprou nas narinas do homem e deu o fôlego. Então, queridos, quando Deus formou você, dentro de você precisa ter Deus. Porque quando você tira de dentro de você, a Bíblia diz que Deus soprou, então saiu da virtude de Deus para você. E a Bíblia diz que você passou a ser uma alma vivente. E a Bíblia continua dizendo que o prazer de Deus é se relacionar comigo e com você. A Bíblia diz que Deus criou um jardim lindo, colocou o homem lá no jardim, observou que o homem estava só, criou uma mulher para este homem. E esse casal passou a habitar no jardim em que Deus disse: olha, usufruo de tudo. Tudo aqui vocês podem usufruir, mas dessa árvore não. E a Bíblia diz que justamente a árvore que não era para ser usufruída, a Bíblia diz que eles comeram desse fruto. E a partir dali, o plano de Deus faliu. O plano de Deus comigo e você foi por água abaixo? Não. A Bíblia diz que Adão e Eva, o Senhor os cobriu, deu a sentença dele, colocou para fora do jardim. E esse jardim foi lacrado. Mas como foi a Trindade, aleluia, foi a Trindade que formou o homem. Então, queridos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu imagino, eu vou conjecturar aqui. Eu imagino que lá no trono, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora aquela sede de intimidade, aquela sede de relacionamento se acaba por causa da queda no jardim do Éden, por causa dos nossos delitos, nossos pecados. Mas agora lá, eu conjecturando no trono, Jesus diz: Pai, deixe-me ir. Pai, deixe-me ir. Não vamos acabar com esse relacionamento tão lindo, Pai. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ia ter com Adão e Eva no jardim. E eles não queriam acabar com esse relacionamento. Deixe-me ir. E eu imagino Deus falando: filho, você quer ir? Você vai ter que ir como homem. Não é de qualquer forma. E a Bíblia diz que Jesus vem. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Não foi você que amou primeiro, foi Deus quem o amou primeiro e atraiu você com as cordas do seu amor. Não foi Deus que descobriu você. Não foi você que descobriu Deus, né? Foi Deus quem encontrou e restaurou a sua sorte. Você não está aqui nesta noite por acaso. Não foi você que escolheu Deus, foi Ele quem escolheu você. Jesus diz lá em João, no capítulo 15, no versículo 16 e 17, a Bíblia diz: não foste vós que me escolhestes, mas não foi vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, no versículo 4, a Bíblia diz que Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Olha o que diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Nenhum poder neste mundo ou no vindouro pode mudar esta verdade. Ele te amou primeiro. E se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Deus já determinou o fim desde o começo. Paulo diz
lá no versículo 29, que nós escolhidos, coloca o versículo 29. Paulo diz que nós escolhidos, que são chamados e justificados, já estão glorificados. Olha só, presta atenção. Paulo está dizendo, nós os escolhidos. Quem é escolhido? Levanta a mão, dá glória a Deus. São chamados e justificados e já estão glorificados. Embora aqui, queridos, a glorificação seja algo no futuro, na mente, nos decretos de Deus, você já está no céu. Isso é muito forte. Não importa quão estreito seja o caminho, não importa quão feroz seja o inimigo, não importa quão duro seja a oposição do inferno, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não tem apenas expectativa de vitória, você é um vencedor. Você não vai ficar no meio do caminho. Deus já decidiu e determinou levar você para a glória. Então vejamos como vai se desenrolar este plano perfeito, eterno e vitorioso. Preste atenção no que eu já falei no começo. Ele te conhece, Ele nos escolheu e Ele já sabe o final. Meu Deus do céu. E afinal, que plano é esse? Que plano é esse? Relacionamento. O plano perfeito é a cruz. Olha o que diz Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. O plano perfeito de Deus para mim e você é a cruz. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, salvará. Eita, plano perfeito. Mais. Ei, lembra que eu disse, o pai manda um filho para resgatar o nosso relacionamento. Que amor é esse? Que amor incondicional é esse? João capítulo 3, no versículo 16, esse é um texto áureo que todo mundo sabe. Todo crente sabe. João 3,16. O que diz João 3,16? Tá pouco. Vamos lá? Porque Deus... Nossa, Deus. Oh! O que é isso? O que é isso? Justificação. Eita. Nós somos justificados. A justificação é a parte central do plano perfeito. O coração da Bíblia. A justificação, meus queridos, não é um processo. A justificação é um ato. A justificação não é um processo, é um ato. Ela não acontece dentro de nós. Preste atenção e guarde essa palavra na tábua do seu coração. A justificação não nasce dentro de nós, mas fora de nós. Ela não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. Ei, você não entendeu? Preste atenção no que eu disse. A justificação não acontece dentro de nós, mas fora de nós.
Ela não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. O homem mais santo, o homem mais crente, mais fraco, estão justificados do mesmo jeito e da mesma proporção. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Tem uma história que eu gosto muito de contar. Quem já viu eu contar essa história da irmã fraquinha? Quem já viu? Levanta a mão, da glória a Deus. A irmã vinha para a igreja, todo mundo, ora por mim, irmãos, eu estou muito fraca. Ora, ela todo dia. Uma certa vez, um demônio se manifestou numa pessoa na igreja. E aquele demônio começou a fazer uma ruaça na igreja. Tem cristão que tem medo de demônio. Aqui não tem ninguém, né? E aí não sai, começou a querer falar graça. Aí impuseram a mão sobre aquela pessoa endemoniada. Aí todo mundo conhecia. O nome dessa irmã era Irmã Fraquinha. E aí o demônio falou: eu vou sair, mas eu vou me manifestar no irmão mais fraco dessa igreja. Todo mundo olhou para a irmã fraquinha, né? Quando todo mundo olhou para a irmã fraquinha, essa irmã que se dizia que era fraca, ela deu um salto da cadeira, ela se colocou de pé. Aparta de mim, Satanás, porque a Bíblia diz: quando eu estou fraco, é porque eu estou forte. Pode aplaudir, irmã. A justificação nos livra da condenação dos nossos pecados. Eu vou contar uma história para vocês. Preste atenção, fica ligado que Deus quer falar com você. Eu vou te contar uma história. Essa história, ela é real. Eu acho que todos sabem que nos Estados Unidos há pena de morte. Então o homem, ele foi condenado por um crime que ele cometeu. E este homem, para você entender o que é justificação, este homem foi condenado por um crime que ele cometeu. E ele foi condenado à pena de morte. Mas este homem era inocente. Mas ele foi condenado. Ele foi morto. Tempos depois, o verdadeiro criminoso resolve se entregar. E esse criminoso vai até o tribunal, se apresenta, eles olham lá e veem que realmente ele é o verdadeiro criminoso. Porém, a sentença já havia sido cumprida. E sabe o que o juiz fez? Liberou o criminoso verdadeiro. Está entendendo isso? Isso é justificação. O Senhor justificou você e a mim nos nossos delitos e pecados. Eu acho muito forte Isaías 53. Isaías 53, o versículo 4, olha só. Vai sentindo aí, vai se alimentando, porque isso vem do alto para você e para mim. Isaías 53, versículo 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Versículo 5: Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Versículo 6: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10: ele foi oprimido e afligido, contudo, versículo 10,
Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Ai, meu Deus. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. O versículo 11. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você quer mais? Ei, você quer mais? Alguém dá um único filho para nos salvar. Você quer mais? Então, diante disso tudo, Ele te chama. Diante disso tudo, Ele te chama. Jesus disse o seguinte: todo aquele que o meu Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Deus não escolheu você por causa das suas obras. Deus não escolheu você por causa das suas obras. Deus escolheu você para as boas obras. A Bíblia diz lá em Efésios 2:10, nós somos frituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus não nos escolheu porque nós fazíamos o bem, mas para fazermos o bem. Ele não nos escolheu por qualquer mérito nosso, mas a desrespeito nosso demérito. Deus não escolheu você, meu amado, minha amada, por causa da sua santidade. Porque o que nós mais vemos é isso. Eu sou mais santo. Deus não escolheu você por causa da sua santidade, ao contrário. Deus escolheu você para ser santo, irrepreensível. Lá em Efésios 1:4 diz: a santidade não é a causa pelo qual Deus escolheu a nós, mas é a consequência. Quando Deus te escolhe, você precisa viver uma vida de santidade. Deus não escolheu você por causa da sua obediência. Eu sou escolhido porque eu obedeço. Ao contrário, Deus escolheu você para a obediência. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 2. Deus escolheu você independente dos seus méritos ou deméritos. A causa da sua escolha está no amor de Deus e não no nosso. Ele te amou primeiro. Quão bendito o amor de Deus, que nos escolheu e nos chama da morte para a vida, das trevas para a luz, das potestades de Satanás para o reino do seu amor. Já gostaria que o Ministério de Louvor viesse aqui à frente. E no versículo 30 ainda, diz que Deus glorificou você. Preste atenção, gente. Glorificou. Ele já determinou levar para a glória. Depois de tudo que Deus fez por você, Paulo não poderia terminar esse texto que nós lemos de Romanos 8 de outra forma. Ele coloca a glorificação no passado, como um ato consumado. Isso porque na mente, nos decretos de Deus, você já está no céu. Você é um cidadão do céu. Eita, tem um texto que eu quero que você coloque esse texto aí. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Esse texto é um texto que o pastor Jorge ama esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 ao 58. Diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?
aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Você terá um corpo, pode aplaudir mais, você terá um corpo de glória semelhante ao corpo do Senhor. Oh, o seu corpo será imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual e celestial. O seu corpo vai brilhar como as estrelas e como o sol o seu brilho. Ei, lá não haverá cansaço, lá não haverá fadiga, lá não haverá envelhecimento sem rugas, lá não haverá mais dor, lá não haverá doença. Lá não haverá lágrimas, lá não haverá luto, lá não haverá mais pobreza, não haverá mais miséria, pois nós habitamos com Ele na cidade santa, em mansões feitas, não por mãos humanas, mas na eternidade, no céu. É tempo, igreja, de nós acordarmos para isso. Você que está me ouvindo aí do outro lado, é tempo de acordar para isso. Ele te amou primeiro, antemão Ele te amou. Ei, meu Jesus. Dentro desse plano perfeito, Ele chamou você, Ele justificou você e Ele glorificou você. Este é o plano perfeito de Deus. Paulo termina esse majestoso assunto dessa noite. O apóstolo Paulo termina através da palavra. Ele termina esse majestoso assunto, onde ele alcançou os picos culminantes da revelação divina, fazendo 5 perguntas. E essas 5 perguntas eu quero fazer para você aqui nesta noite. Coloque aí projetado a partir do versículo 31. Você vai ver as perguntas diante de tudo isso que o Senhor ministrou sobre mim e sobre você nesta noite. Ele diz o seguinte: que diremos, pois, essas coisas? Diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará grandemente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, lembra? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. E Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele está fazendo uma pergunta: será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.